Olá, sou a pastora Cleusa da Comunidade Aviva e estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha vida e da minha conversão com o Senhor. Amém? No ano de 1997, foi o ano que realmente eu aceitei Jesus como meu único Deus e Salvador. Há exatamente 24 anos, se nós formos fazer a conta. Mas eu quero voltar um pouco no tempo. Quando eu tinha 5 anos de idade, já faz tempo, porque hoje eu tenho 58 anos. Quando eu tinha 5 anos de idade, um dia bateu no meu portão, tocou a campainha, uma moça, que ela veio procurar um emprego, indicada por alguém, para cuidar da minha irmãzinha que tinha acabado de nascer. E eu cheguei no portão junto com a minha mãe e nós recebemos essa moça e ela veio para trabalhar como babá da minha irmã. Então, a minha irmã tinha acabado de nascer e eu tinha 5 anos de idade. Por que eu estou contando isso? Porque esta pessoa que é hoje, até hoje, eu considero como minha irmã. Não foi uma irmã de sangue, mas uma irmã de coração, que eu a considero até hoje. Foi ela que realmente foi a chave para ajudar na conversão de toda a minha família, porque nós não éramos convertidos, nós não conhecíamos a Jesus. E esta pessoa, ela ia para a igreja e ela levava eu e a minha outra irmã, não a que nasceu, a outra, na igreja junto com ela. Eu lembro que nós brincávamos no porão da casa dela, e o porão da casa dela era exatamente aonde era a igreja em cima. A igreja era a Voz da Verdade. E eu morava do lado da igreja. E ela nos levava à igreja. Então nós participávamos do culto da escolinha dominical quando éramos pequena, eu e a minha irmã, e sempre nós estávamos ali. E ela ia falando de Jesus com aquele jeitinho todo meigo que ela sempre teve e ainda tem. E ela foi falando de Jesus e a minha mãe foi a primeira pessoa a se converter. Nós, eu e a minha irmã, éramos muito pequenas ainda, já estávamos crescendo, já ficando com 10, 11 anos. Foi passando o tempo, eu estou correndo um pouco para adiantar isso para vocês. E essa minha irmã, que quando nasceu, ela acabou se convertendo, primeiro que eu e a outra. Ela se converteu também. E foi assim a nossa vida. Nós sempre tivemos muita amizade com essa moça. Eu quero até citar o nome dela, Edmeia. Eu a amo muito, eu chamo ela de Eza, que é o apelido dela, que todos a conhecem. E a Eza a gente continua indo na igreja. E por que eu estou contando esse início? Porque, irmãos, quando eu ia na igreja com ela, eu já era uma adolescente. Eu olhava aquelas pessoas adorando a Deus e eu olhava de um lado, do outro, e eu via pessoas levantando a mão, eu via pessoas chorando quando louvavam a Deus. E eu falava assim no meu espírito, nossa, eu queria tanto sentir isso, só que eu não consigo sentir. Isso marcou muito a minha vida. Marcou, sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu sim consigo levantar as minhas mãos, chorar na presença de Deus e adorá-lo, como Ele é merecedor. Então, eu estou contando isso porque isso mexeu muito com a minha vida nesta época. Mas depois desse tempo que eu estava ali na igreja com ela, que a gente assistia os cultos, eu não ia mais frequentemente com ela, porque eu já era uma adolescente. Nós tivemos a nossa vida, ela foi morar em outro lugar, ela se casou, ela teve um filho, e eu tinha contato com ela sim, mas eu ia só de vez em quando na igreja. E sempre que eu ia, era isso que eu conto para vocês, que eu contei no início. Eu via aquelas pessoas adorando a Deus e eu sentia ardentemente arder na minha alma e no meu espírito a vontade de fazer igual a eles. E eu não conseguia me soltar. Aí foi que a minha irmã, essa irmã mais nova, ela se casou. E ela se casou na Sara Nossa Terra. Ela era lá em São Paulo, na Liberdade. E eu e meu marido, eu já era casada, e eu já tinha 2 filhos, pequenos.
Foi este ano que eu falei para vocês, 1997. Eu entrei na igreja para assistir o casamento da minha irmã. E na hora que o pastor começou a falar sobre o casamento, sobre a vida a dois, parece que ele apagou tudo da minha mente, todas aquelas pessoas, e eu comecei a entrar naquela palavra e aquilo parecia que estava sendo para mim. Eu não sei se já aconteceu isso com você. E aquela palavra começou a arder forte no meu coração e eu falava, nossa, parece que ele está falando para mim. E aí o que aconteceu? Quando terminou o casamento, nós fomos para casa, meu marido, pastor Ernesto hoje, ele sentiu a mesma coisa. E ele falou, vamos voltar naquele lugar, porque eu gostei do que aquele pastor falou. Eu falei, vamos. E nós fomos para a igreja. Ali foi tão rápido na nossa vida tudo. Começamos, se batizamos. Um mês depois, nós estávamos se batizando. Depois fizemos um curso de obreiro dentro da igreja, se tornamos obreiros. Foi muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. E assim, irmãos, o que eu quero falar para vocês? Algo assim que vem da parte do Senhor. Quando eu me converti, quando eu comecei a ir na Sara Nossa Terra, nós íamos na casa de pessoas, de um casal maravilhoso, que eu também quero citar os nomes, que hoje eles moram nos Estados Unidos, que é a Elaine e o Edilson. Nós íamos na casa deles, meus filhos eram pequenos, e as filhas dela também eram pequenas, e nós fazíamos o grupo familiar na casa dela. E aquele amor por Deus, aquele amor eu sentia tão forte dentro de mim, tão forte, que eu falava de Jesus para todo mundo. Eu usava camisetas, eu falava de Jesus e eu dava aula, eu sou professora de educação física, eu dava aula numa academia de hidroginástica e mesmo dando aula eu ficava falando de Jesus para as pessoas. E toda sexta-feira tinha o grupo familiar e eu levava muitas pessoas lá, irmãos. Eu conseguia levar pessoas porque o meu amor por Deus era tão grande, tão forte. O primeiro amor, né? E aquele primeiro amor ardia tão forte dentro da minha alma que eu gostava de levar pessoas para falar de Jesus. E as pessoas iam. E as pessoas depois no domingo estavam na igreja e assim foi. Eu levei muita gente. A Irene e o Edilson, se um dia tiver a oportunidade de ouvir o meu testemunho, eles vão se lembrar disso. Eu levei muita gente. E hoje eu sinto falta disso. Sabe por quê, irmãos? Porque parece que, eu não sei com vocês, mas o tempo vai passando, a gente não é que a gente vai esfriando espiritualmente, mas aquele primeiro amor, ele não arde mais no nosso peito como ardia quando a gente se converte, não é verdade? E o Senhor começou a cobrar isso de mim. Eu tive até um sonho, muita gente sabe, que o Senhor falava sobre o primeiro amor, que esse primeiro amor nós temos que sentir a nossa vida toda. Então, durante esses 24 anos que eu sou convertida, o Senhor começou a falar comigo através de sonhos e o Senhor trazia isso no meu coração todas as vezes. Volte ao primeiro amor. Busque amar a Deus, busque o primeiro amor. E assim, todas as vezes que eu comecei a frequentar a igreja, porque depois, irmãos, que eu me converti, eu posso contar nos dedos os dias que eu faltei na igreja, porque o Senhor virou prioridade na minha vida. O Senhor passou a ser o primeiro em minha vida, em tudo que eu faço. Inclusive, quando iam pessoas na minha casa no domingo, eu chegava e falava assim, eu estou indo para a igreja, você quer ir comigo? Porque eu não deixava de ir nem se tinha visitas. Não sendo mal educada, mas convidando para ir comigo, porque eu não queria faltar. Festas de família, eu parei de ir porque eu preferia estar na casa de Deus. E hoje, até hoje, é desta forma. Nesta pandemia, tem sido muito difícil quando nós ficamos, o tempo que nós ficamos sem ir para a igreja. E isso eu chorava diante de Deus e eu falava, Senhor, como eu sinto falta de estar na tua casa. Poder levantar os meus braços e adorar ao Senhor. Poder falar palavras de amor e de carinho, não que na sua casa você não consiga,
mas quando nós estamos no templo, junto com os nossos irmãos, e ouvindo aquela música, aquele louvor, aquela adoração ao Senhor, fechando os nossos olhos, é algo diferente. É algo que arde dentro de mim todos os dias da minha vida. E cada dia que passa, mais eu busco a presença do Senhor, mais eu quero Deus na minha vida. Eu teria muito para falar sobre a minha conversão, sobre a minha família. Mas em destaque, eu quero falar mais uma vez sobre esta minha amiga que me levou para Jesus. E eu quero fazer um lembrete para vocês. Não deixe de falar de Jesus para outras pessoas, para outras vidas. Porque da mesma forma que alguém um dia falou de Deus para mim, e hoje eu estou na casa do Senhor, como pastora, você também pode fazer isso pela vida de alguém. E nós estamos comemorando esta semana, a Semana da Mulher, não é verdade? E você, como mulher, nós somos sensíveis, mais sensíveis. E seja sensível à voz do Senhor. Procure buscar aquilo que o Senhor deseja do teu coração. O ide, o falar de Deus, não é só para alguns. Não é um ministério, é para todos. Peça isso para o Senhor, para você falar e apregoar a palavra do Senhor para outras vidas, para outras pessoas, porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós falamos da palavra dele, que nós testemunhamos o que ele faz na nossa vida. Como eu disse, teria muito mais para falar para vocês, porque cada dia nós temos um testemunho para contar do que Deus faz conosco. Nessa jornada de 24 anos, vocês imaginam o quanto Deus já fez na minha vida. Lutas? Sim, não deixo de ter lutas, mas encaramos de outra forma, porque Deus está conosco o tempo todo. Temos muito mais a agradecer a Deus do que pedir, se nós formos olhar. Então, é uma simples palavra, é algo que está no meu coração. E eu queria deixar um versículo para vocês que o Senhor falou desde o início da minha conversão, que está lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Irmãos, Deus é poderoso. E como diz nesta palavra, tudo que pedimos ou pensamos, Ele pode fazer infinitamente mais. Porque Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Agradeço por esta oportunidade e que isso possa tocar o teu coração para você falar de Jesus a outras vidas, para você ajudar aquele que necessita. Amém? Deus os abençoe.